Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu costumo contar relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Às vezes me maquiando e às vezes em formato de podcast, que é o caso de hoje, né? Hoje é o Terrorcast e eu separei alguns relatos bem legais aqui pra vocês. Na verdade não foi eu, foi a minha irmã que separou. Inclusive, gente, é bem curioso essa coletânea porque ela mandou assim pra mim. Coletânea Relatos Sobrenaturais com Animais. Aí eu fiquei, gente, como assim? Aí eu perguntei pra ela, ela só falou, quando você for gravar você vai entender o que eu tô querendo dizer. Aí eu tô dando uma lida aqui e eu pensei, realmente, eu entendi o que ela quis dizer. São relatos aonde tem, tipo, aparições sobrenaturais envolvendo animais. Eu achei bem interessante também, tipo, ela, né, ter selecionado relatos com essa temática. E vendo aqui, tá bem bacana. Mas enfim, gente, como vocês sabem, eu não gosto de enrolar muito na introdução, então vamos parar de conversa fiada e vamos ir logo pros relatos. Mas antes disso, não se esqueça, né, gente, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E se tiver disponível a opção de hypar esse vídeo aqui, hypa ele também, porque ajuda muito a divulgar, né, meu conteúdo aqui no YouTube. Mas enfim, agora vamos pro nosso primeiríssimo relato. O título desse relato é: O que era aquilo brincando com o meu cachorro? Olá, Lilica, tudo bem? Peço que não informe meu nome, por favor, pois moro em cidade pequena e não queria gerar alvoroço caso as pessoas fiquem sabendo. Bom, eu moro no interior de São Paulo, aqui no Vale da Paraíba. E Lili, desde mais nova, eu fumo um baseadinho, sabe? Fumo escondido, ninguém sabe, nem meu marido. E eu fumo só pra conseguir dormir. Então assim, eu sempre fumo de madrugada depois que ele já foi dormir. Enfim, um dia eu levantei pra fumar e o meu marido estava até roncando. E aí eu saí no meu quintal e isso era 1h40, quase 2 da madrugada. E eu tenho um cachorrinho que se chama Juninho. E ele é um salsichinha, sabe? Terrível. Late pra tudo, super antissocial e só aceita eu e meu marido. Aí eu estava lá fumando, tranquila, com fones de ouvido e música, sabe? Brincando com o meu cachorro. Estava serenando, então eu estava na parte coberta. E a parte descoberta era virando a quina de uma parede. Então quem está na parte coberta não consegue ver nada da parte descoberta por conta da quina da parede. Aí ela até botou entre aspas, acho que deu para entender. Enfim, eu joguei a bolinha para o meu cachorro e assim umas 2 vezes na parte descoberta. E ele sempre trazia para mim. Eu peguei e sentei. E meu cachorro sentou do meu lado e até que do nada, Leandra, a bolinha volta rolando do nada da parte descoberta para a parte coberta do meu quintal. Na hora, eu senti uma onda de arrepio dos meus pés até os fios do meu cabelo. O meu cachorro simplesmente pegou a bolinha, fez o contorno na quina, fez ali o contorno na quina correndo, sumiu por uns 2, 3 segundos e voltou, correndo feliz. 1 segundo depois, a bolinha volta correndo outra vez. Eu, travada, sentada na cadeira, só conseguia mover os meus olhos com o rolar da bolinha. O meu cachorro fez a mesma coisa e a bolinha dessa vez não voltou ali pelo corredor. Na hora, Leandro, eu juntei toda a coragem que eu nunca tive e me levantei. Rangendo os meus dentes e os meus medos estavam completamente dormentes. Eu respirei antes de virar a quina da parede e fiz. Quando eu virei na hora, Leandra, eu me mijei, toda, instantaneamente. Eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Eu estava completamente paralisada pelo medo. A brisa do beck sumiu na hora. Leandra, eu vejo ali uma figura pálida, sentada de cócoras no meu muro. Era uma figura cadavérica, careca e parecia ter uns 2 metros. Tinha uma mão gigantesca e uma unha imensa. Aquilo tinha, assim, 2 olhos redondos enormes, inteiramente brancos. O olho dele só tinha o buraco. A boca era tão grande que pegava de uma orelha à outra. Os dentes eram enormes e afiados, e aquele ser estava me olhando com um sorriso sinistro e assustador. E a língua estava de fora e segurando a bolinha do meu cachorro. Até que ele jogou a bolinha que veio no meu pé. Eu abaixei a cabeça para olhar a bolinha e quando levantei a cabeça, ele já estava descendo o muro e vindo na minha direção.
Eu ali travada, apenas consegui murmurar socorro. Eu estava assim, como se eu tivesse numa paralisia do sono, sabe? Até que a minha outra cachorra que fica dentro de casa começou a latir. O meu marido tinha acordado e começou a me chamar. Na hora, eu saí ali daquele transe horrível e quase caí no chão. E foi quando eu escuto a porta abrindo e meu marido me chamando. Minha outra cachorra veio correndo, ela é uma Golden, e como ela é maior, ela saiu correndo atrás do bicho, que já estava subindo no muro de novo. Porém, ela ainda conseguiu dar uma mordida no pé dele, que deu um grito horrendo e assustador. O meu marido, vendo aquilo, só soltou um "Meu Deus do céu, que porra é essa?" E ficamos ali parados, vendo aquele bicho entrar no sótão da minha casa. E quando ele ia andando no muro, umas 2 telhas se soltou e caiu na cabeça do meu salsichinha. Ficamos ali uns 3 minutos parados, tentando achar uma explicação que sabíamos que não existia. Hoje nós brincamos. Meu marido disse que ele estava preparando a janta. Hoje nós brincamos. Meu marido disse que ele estava preparando a janta antes de comer. Mas, entendi. Tadinho do cachorro, agora que eu entendi a piada. Ela quis dizer que ele estava preparando a janta antes de comer. Tadinho. É porque o cachorrinho dela é uma salsichinha. Eu vou mostrar pra vocês depois porque ela mandou uma foto. Bom, mas na hora ficamos apavorados. Ainda tomei um esporro dele porque ele descobriu das minhas escapadas noturnas. Mas enfim, Lili, em algumas regiões chamam esse bicho de unhudo, ou o famoso corpo seco. Mas sei lá, né? O que você acha e o que você faria se fosse com você. Desculpa se ficou muito grande o relato e desculpa pelos erros de ortografia. Um grande beijo, amo seu conteúdo, sempre escuto quando estou tomando banho. E eu adoro, espero que nunca pare. Aí, eu vou tentar ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês pelo iPad, tipo, pra mim não ter que colocar depois na edição, mas se não tiver como eu coloco na edição também. Mas aqui, ó, ela botou, não sei se dá pra ver, acho que vai ficar muito estranho, tipo, a iluminação, então eu provavelmente vou colocar aqui na edição que vai ficar melhor. Aí ela botou aí, vai ficar aparecendo pra vocês a foto da lajota, né, da telha que caiu, e também a foto do salsichinho dela, que é uma gracinha. Eu já tive um também, o nome dele era Scooby, e esses cachorros, essa raça, eles realmente têm uma inteligência muito grande de você jogar uma coisa e eles ir buscar e trazer. E menina, eu fiquei muito assim, cara, porque, tipo, vocês tiveram uma troca, assim, muito grande, sabe? Ele ficou lá muito tempo e seu marido, né, ainda viu, porque acho que do meio pro final do relato, até assim, o final do relato, muitas pessoas iam falar, não, provavelmente foi porque ela tava fumando, alguma coisa do tipo, mas, cara, tipo, o próprio namorado dela, o marido dela que tava lá, viu também. Então, assim, não foi algo que aconteceu por ela ter usado maconha, né? Não tem nada a ver com isso, até porque a gente acha que pra uma pessoa ela ver algo fumando maconha, eu acho que ela tem que usar uma quantidade muito grande, tá? E, gente, que doideira. Eu acho que ela perguntou o que eu acho. Eu acho que eu teria ido de comes e bebes se eu tenho uma interação dessa com um bicho desse, gente. Pelo amor de Deus. Eu fiquei tentando lembrar se eu já vi alguma figura, assim, parecida com essa, mas eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Mas, gente, que loucura. Enfim, vamos pro próximo relato, tá? Muito obrigada por ter enviado. Agora a gente vai pro próximo. Nosso próximo relato se chama A Coruja Misteriosa que Apareceu na Minha Foto. Oi, Li, quero começar dizendo que adoro os seus vídeos e que espero muito que você leia a minha história. Não é de terror nem assustadora, acho que é mais um recado do outro lado que eu recebi. Então, vamos lá. Eu pedi um café e tirei uma foto do atendente fazendo o café para poder mandar para o meu namorado e falar o que eu estava fazendo. Detalhe, tinha um vidro que capturou o meu reflexo na hora. Eu mandei e 5 minutos depois o meu namorado responde com a seguinte mensagem: o que é isso no seu ombro? Ele mesmo deu um zoom e circulou o que tinha ali. Simplesmente um pássaro. Simplesmente um pássaro no meu ombro. Eu fiquei chocada e dei zoom várias vezes até olhar e ver que o pássaro era parecido com uma coruja. Eu vou colocar a foto pra vocês verem enquanto eu termino o relato, porque vocês vão ver que realmente aparece uma coruja na foto.
Bom, para tirar a prova, eu voltei na cafeteria e fiquei parada no mesmo lugar onde tirei a foto, olhando para o vidro, vendo se foi alguma outra coisa que deu a impressão de ter um bicho no meu ombro. E não tinha nada. Realmente foi uma aparição espiritual em forma de coruja, o que me arrepiou todinha. A foto está abaixo, pode mostrar no seu canal sem problemas. Não aparece o rosto de ninguém e eu sei que as pessoas vão ficar curiosas para ver. E aí eu deixei a foto aí pra vocês verem ao longo do relato. E, gente, realmente parece muito uma coruja. Tipo, muito mesmo. O que será que significa, tipo, coruja no mundo espiritual? Será que talvez era algum parente seu querendo dar alguma... Sabe, algum parente falecido querendo dar alguma notícia, te avisar de alguma coisa? Depois disso aconteceu alguma coisa estranha com você, algum livramento, alguma coisa do tipo? Se por um acaso você assistiu o vídeo, coloca nos comentários. Mas enfim, um beijo, muito obrigada por ter enviado. Agora nós vamos pro próximo relato, que se chama O Cachorro Misterioso do Meu Bairro. Oi, me chamo Izzy, sou do interior de São Paulo e espero muito que conte a minha história. Bom, eu moro em uma cidade não muito grande, sabe? Mas também não é tão pequena. Eu morava em um bairro que era bem pequeno dessa cidade. E lá tinha bastante histórias, mas eu nunca acreditava em nenhuma até que aconteceu comigo. Bom, minha avó contava para minha mãe sobre um cachorro que ele só aparecia à noite e em uma certa rua. Ele era alto, focinho pontudo e orelhas pontudas. E ele ficava andando para lá e para cá nessa tal rua. E no outro dia, de dia, ele sumia de lá. E quando a minha mãe me contou sobre esse cachorro, eu não acreditei muito. Então, assim, não dei muita ligança pra isso. Eu não sei o que significa ligança. Ela não ligou, né? Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Até que um dia eu precisei passar por essa rua à noite e a pé. E essa rua não era muito bem iluminada. Eu não tinha muito medo porque eu já estava acostumada com aquele bairro. E eu nem lembrei sobre esse suposto cachorro. Então eu fui de boa. Até que eu vi um cachorro alto, do focinho longo e orelhas pontudas. Eu juro que assim, nem vi ele chegando, parece que ele tinha brotado da escuridão. E mesmo vendo ele, eu não lembrei sobre o que a minha mãe tinha me contado. Eu só sei que esse cachorro ficou me seguindo a rua inteira. E assim, não estava me seguindo normal. Ele me seguia atrás de mim, assim, bem pertinho das minhas pernas. E quando eu olhava para trás, parecia que ele disfarçava, sabe? E ia pro meu lado, e quando eu virava para frente de novo, ele voltava atrás de mim do mesmo jeito. E foi aí que eu fui começando, né, a ficar com medo e sentir muito desconforto com aquele cachorro. Eu juro, ele me seguia e me olhava muito estranho. E eu sentia que ele ia me morder. Então, eu corri um pouco e quando eu olhei para trás, ele estava do mesmo jeito, bem perto de mim, como se ele não tivesse saído de perto de mim em nenhum momento. Nisso, eu andei mais rápido e consegui chegar em casa. Juro, ele ficou em frente do meu portão há um bom tempo, olhando lá fixamente. Eu contei o que aconteceu né, para minha mãe e foi aí que ela me lembrou sobre o tal cachorro e eu fiquei paralisada. E depois que eu caí na real, eu entrei em desespero, sem acreditar que o tal cachorro era realmente real. Bom, só sei que depois desse dia, eu nunca mais vi aquele cachorro de novo. E até hoje não sei o que rolou. Eu não vi ele pelo bairro e nem nada. Eu perguntei e descrevi esse cachorro para outras pessoas e todo mundo dizia que nunca tinha visto ele por ali. É isso. Eu fiquei realmente muito assustada e até hoje não sei o que rolou. Aí ela até botou, tem aquele negócio sobre o skinwalker, né? Eu acho que pode ser isso, beijos. Menina, então, sabe o que eu fiquei pensando? Que às vezes esse cachorro pode ter aparecido pra você como uma proteção. Deixa eu beber uma aguinha. Porque tem muitos relatos, eu acho que eu mesmo nunca contei nenhum desses relatos assim. Mas eu já assisti vários outros, de outros canais, né, no TikTok também, de pessoas que tava, tipo, voltando pra casa à noite, né, de madrugada, e aí o cachorro apareceu, tipo, no momento que a pessoa quase sofreu um assalto, sabe, coisas do tipo. Então, acredito que talvez pode ter sido mais um livramento, esse cachorro pode ter sido mais uma proteção
do que, sabe, uma coisa ruim, entende? Talvez tinha alguém te seguindo nessa rua que você não tenha visto, mas provavelmente o cachorro viu, né? Ou talvez é uma entidade que se transforma num cachorro pra você não ficar tão assustado, porque geralmente a gente não se assusta tanto com cachorro, né? Gato também, quando a gente vê bichinho assim, a gente não fica tão assustado. E às vezes pode ter sido mais uma proteção. Às vezes você não tava vendo perigo, mas tava ali, esse cachorro pode ter te protegido. Porque se assim, você só foi sentindo medo pelo jeito que ele tava te perseguindo e tudo mais. Então, eu tenho muito isso comigo, que quando é alguma coisa muito ruim, a gente instantaneamente sente medo e a gente sente que aquilo quer talvez nos machucar ou algo do tipo. Agora, quando é mais uma coisa assim, pra ajudar de forma espiritual, a gente também sente, a gente não fica com tanto medo e tal. Igual você mesmo, só foi ter medo, só foi sentir alguma coisa mais estranha quando você chegou em casa e sua mãe te lembrou da história do cachorro, né? Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora a gente vai pro próximo relato, que se chama O Grande Bicho. Olá, Leandra, meu nome é Fulano. Nossa, eu quase li, tá? Vou botar Fulana. Gostaria de manter meu nome em segredo, pois só tenho 16 anos. Hoje, enquanto via vídeos no TikTok, seu perfil apareceu pra mim pela primeira vez. E com isso, passei a tarde escutando os relatos que você contava. E resolvi descrever uma história real que aconteceu há uns 2 ou 3 anos atrás. Bom, alguns anos atrás, quando meu irmãozinho mais novo ainda dormia com os meus pais, eu e minha família estávamos passando por um problema em casa. Durante um certo período de dias, durante a noite, lá para meia-noite, um animal vinha até a minha casa e no início pensávamos até ser um gato, já que era comum alguns gatos virem até o corredor que tem atrás da minha casa. Só que esse animal, ele era diferente. Ele tinha passos pesados, muito diferente, né, de um gato normal. E sempre que ele vinha, ele trazia com ele uma presença ruim. Bom, nesse corredor atrás da minha casa, tinha algumas folhas que caíam do pé de manga do vizinho. A janela do meu quarto e do quarto da minha mãe dava de encontro com esse corredor. Mas durante a noite, as janelas dos 2 quartos ficavam fechadas, pois tínhamos medo de que entrassem morcegos dentro de casa. E como meu irmãozinho era uma criança pequena, todo o cuidado, né, era pouco. Bem, no início, quando o bicho apareceu pela primeira vez, eu pensei que era coisa da minha cabeça. Naquela noite, achei que era apenas um gato, mas durante os próximos dias, minha mãe começou a reclamar desse animal, pois pelos passos era um animal grande. Chegamos até a pensar que fosse um gato do mato, já que costuma ser maior que um gato doméstico. Bom, como moramos perto de uma serra, era a solução, né, mais lógica. Mas nada explicava a sensação ruim que ele trazia. Ninguém da casa conseguia dormir quando esse bicho vinha. Porém, durante uma noite, depois de dias com esse animal andando pelo corredor, finalmente tínhamos dormido e tudo parecia tranquilo, até que meu irmãozinho acordou chorando no quarto dos meus pais. Obviamente, os meus pais acordaram e ele dizia que tinha um grande cachorro no pé da cama. Quando ele disse isso, o meu pai sentiu uma presença muito pesada. Meu pai foi criado na igreja e digo isso pelas palavras dele. Aquilo não era um cachorro, era um demônio. Mas apenas o meu irmão viu aquele cachorro. Acredito que seja talvez porque as crianças têm uma visão mais complexa do mundo paranormal, ou algo assim. Mas voltando à história. Depois do que meu irmão disse, minha mãe o abraçou assustada e meu pai começou a fazer orações. E de repente aquela presença sumiu. O meu irmão se acalmou e voltou a dormir tranquilamente. O estranho é que nem eu, nem meu outro irmão que estávamos no outro quarto, acordamos. Eu tenho sono leve, mas nunca dormi tão pesado igual naquela noite. Mas de uma coisa eu sei, aquele bicho nunca mais apareceu na minha casa. E os passos durante a noite sumiram também. Bem, esse foi o meu relato, tenho outros também, gostaria de poder contar todos um dia, espero que tenha gostado, até mais. Ó, um beijo, muito obrigado por ter enviado, e se tiver mais relatos, pode mandar, tá bom? E aqui, sabe o que eu fiquei pensando? Às vezes poderia ser alguma coisa, alguma presença ruim, ou às vezes algo até que alguém próximo a vocês tenha mandado pra vocês pra atingir o seu irmão mais novo. Porque tem gente, né, que não suporta a felicidade do outro e às vezes pode, né, tipo, demandar alguma coisa ruim. E por isso que o animal ficava indo lá, tipo, em forma de animal, né,
E de repente foi por isso que só o seu irmão viu também. Mas o bom é que seu pai conseguiu sentir a presença e rezou, né, fez as orações. E provavelmente foi essas orações que expulsou essa coisa ruim da casa de vocês. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora vamos para o próximo, que se chama A Seita dos Porcos. Olá, Lia, não sei se entre meio a tantos o meu relato será escolhido. Mas se for, peço que não divulgue meu nome. E fique tranquila, pois irei mudar todos os nomes das pessoas presentes no relato. Sem mais enrolações, vamos para o relato. Observação, a história da minha avó. Vou me passar por ela durante a narrativa. Então a gente vai contar com primeira pessoa, mas lembrando que tudo aconteceu com a avó dela. Então é como se fosse a avó dela contando. Vamos lá. Eram tempos muito difíceis. Eu trabalhava na roça e na fazenda vizinha para poder ajudar meus pais com as despesas. Éramos em 7, então você já deve imaginar o caos que era em casa. Eu era a irmã mais velha. Falo era, entre aspas, pois a minha irmã mais velha era 3 meses de diferença de mim a menos, então éramos 2 mais velhas. Estava sempre me forçando e trabalhando tanto na roça da família, como também em fazendas vizinhas, que fazendeiros mais ricos pagavam a gente para poder sermos meio que serviçais nas fazendas. Falo a gente, pois me refiro a outras moças que, assim como eu, também eram de famílias pobres que procuravam ali uma renda extra para poder ajudar suas famílias. Mas enfim, eu estava trabalhando na fazenda de um casal de idosos, que logo mudariam dali. Eu ajudava a senhora com afazeres básicos dentro de casa. A casa era muito grande e cada uma de nós moças que trabalhavam por lá tinha um afazer diferente. Por exemplo, uma ajudava, fazia comida, outras limpavam e mantinham a casa organizada e outras zelavam todo o terreno, quintal, colhiam as frutas, etc. Eu ajudava com a casa. Às vezes revezávamos, nunca tivemos assim problemas, pois todos os pagamentos eram iguais, mesmo alguns serviços sendo mais pesados que o outro. Mas como você já deve imaginar, né, os donos tinham um bom dinheiro, a ponto de terem serviçais, ou seja, nós trabalhando ali para eles. Quando o casal se mudou da fazenda, todos nós voltamos a trabalhar somente em nossas casas, em roça e etc. Foi um período meio complicado para todos nós que trabalhávamos na fazenda, pois era uma forma a mais de conseguir dinheiro para ajudar nossas famílias. Mas não durou muito tempo, pois logo um homem muito bem financeiramente havia se mudado para tal fazenda. Logo, todos ficaram animados, pois sabiam que, com certeza, ele procuraria por serviçais para a sua fazenda. Chamo de serviçais, pois fica mais leve do que sempre falar a palavra empregados. Eu, como não era nada boba, fui ao amanhecer do outro dia até a fazenda, pensando ser a primeira, para poder garantir logo a minha vaga de emprego ali naquela fazenda. Para o meu espanto, aquele fazendeiro só queria apenas um serviçal para dentro de casa e nada mais. Mesmo com um pouco de receio, eu me candidatei para a vaga. E logo à tarde recebi a notícia de que havia sido escolhida. Bom, fui feliz da vida no outro dia começar logo o meu trabalho, pois era difícil de se achar empregos na cidade, então as únicas oportunidades mais fáceis e próximas que tínhamos era em fazendas próximas. Bom, quando eu cheguei, ele me ordenou logo que limpasse os seus quadros, pois eram caros e que ele queria pendurá-los logo pelas paredes. E assim eu fiz. Porém, depois de limpar ali uns 3 ou 4 destes mesmos, eu comecei a perceber umas pinturas um tanto quanto estranhas, sabe? Uns quadros com porcos humanos retratados neles. Alguns com porcos sentados a mesas com humanos, em que os porcos se alimentavam com talheres e os humanos comiam feito animais. Eu me lembro perfeitamente de cada bizarrice que vi naquele dia. Eu passei ali uns 30 minutos encarando aquelas pinturas quando o silêncio é interrompido por uma fala. São mesmo uma obra de arte, não achas? Óbvio que me assustei, mas imediatamente concordei, pois senti um certo medo, sabe, Leandra? Não sei explicar muito bem. Bom, logo que terminei com os quadros, fui posta para organizar os caixotes e objetos, malas e móveis. E isso tudo sozinha. Então imagine só o cansaço que fiquei. Até que por fim, mais ou menos umas 18 horas da tarde, eu fui liberada para ir para casa.
Eu estava exausta, Leandra. Juro que só não dormi ali mesmo por medo, sabe? Senão, eu havia dormido. No outro dia, chegaram 2 caminhões com porcos. Foram ali um total de 100 porcos. Fora alguns que morreram ali durante o transporte, ao serem retirados. Cada porco morto que era retirado era um berro que o senhor dava. Vou chamá-lo de senhor Rui, pois é um nome que se encaixa à personalidade dele. O Rui agia como se aqueles porcos valessem ouro, pois ele surtava a cada porco morto que era retirado, sabe? E até o meio-dia, ele ficou lá, focado naqueles animais. Era como se ele fosse vidrado neles. Enfim, eu vou resumir ao máximo o relato para que não fique muito grande. Depois de passar semanas trabalhando sozinha naquela fazenda, somente dentro de casa, óbvio, né? Eu já estava acostumada com o ritmo, até que ele sugeriu que eu começasse a dormir. Começasse a dormir em um dos quartos de hóspedes, para ficar mais fácil e menos cansativo a minha rotina, sem precisar ir e vir. Cansada para casa, né, e serviço. Bom, eu não vi problemas e aceitei. Contei para os meus pais, que ficaram com um pouco de receio, porém acabaram ali concordando. Na outra semana comecei. Eu dormi uns 4 dias lá, ciente de que voltaria para casa no fim de semana. Porém, no terceiro dia, eu acordei com sons de passos na madrugada da noite. Mas não eram passos normais. Eram passos misturados com sons de patas de algum animal. Eu pensei que fosse o senhor Rui, pois só havia ele na casa. Os outros serviçais já haviam ido para suas casas e como só eu trabalhava dentro da casa, somente eu havia ficado lá. Então eu me levantei e sentei-me na cama. Prestei atenção nos sons que pareciam ser como fungadas de porco. E essas fungadas estavam vindo do corredor, no corredor dos quartos. E assim, eu fiquei com tanto medo que eu fui até a minha porta e tranquei ela lentamente, de forma que aquilo que estava do outro lado não percebesse. No outro dia, eu acordei cedo, saí do meu quarto e fui ao encontro do senhor Rui. Fingi não ter ouvido nada e que nada havia acontecido. E ele, o mesmo. Porém, essa foi a segunda vez que essa situação se repetia. E eu estava disposta a descobrir o que diabos havia naquela casa. Bom, fiz todas as minhas obrigações e no fim da tarde o senhor Rui disse que teria que ir até a cidade, mas que logo estaria de volta. Eu concordei e voltei a procurar algo para fazer. Leandra, eu esperei ele sair e no relógio da parede já marcava 19 horas da noite. E nada do senhor Rui retornar. Então eu decidi olhar pela casa e ver se não encontrava nada relacionado ao dia anterior, sabe? E assim fiz. Quando já estava quase desistindo de tanto revirar aquela casa, veio uma voz na minha cabeça e disse-me para olhar na casinha de guardar ração. Eu não me lembro o nome agora, mas era uma casinha que eles usavam para guardar ração. E assim fiz. Quando cheguei lá, ela estava trancada, com um cadeado muito grande. E ainda por cima com correntes grossas. Seja lá o que estava preso lá dentro, com certeza não era para sair, pensei comigo. Então, eu voltei para dentro da casa e fingi que nada havia acontecido. Era por volta das 23 horas quando o senhor Rui chegou. Ele parecia exausto, então foi logo tomar um banho e dormir. Mas sabe, Li, algo na minha cabeça dizia que ele não iria dormir coisa alguma. Então, eu resolvi esperar acordada, escondida pela casa, para ver o que de fato acontecia. Muito corajosa eu, não? Sim. Bom, e assim fiz. Estava quase dormindo quando ouvi o rangir da porta do senhor Rui. Eu continuei ali no canto da sala principal, escondida à sua espera. Bom, passou pela sala principal e foi direto à saída dos fundos. Eu não perdi tempo. Dei a volta e fui para os fundos também, porém pelo lado oposto. Esperei com calma ali escondida até que ele abriu o tal cadeado e adentrou aquele quartinho fechado. Eu esperei alguns minutos para ver se ele iria sair. Passaram-se uns 5 minutos e nada. Então eu resolvi me aproximar e procurar uma brecha para poder espiar lá dentro. Procurei
pé por pé, até que por fim eu encontrei. Não era muito grande, mas aquela brecha era o suficiente para ver lá dentro. Então, Lee, ele estava sentado, vestindo um couro de porco em suas costas e pés de porco amarrado aos seus pés. Aí ela botou entre aspas, isso explica o som de passos humanos com passos de animais. Eu levei um baita susto quando vi aquilo. Ele estava sussurrando coisas, com um tipo de cutelo nas mãos. Ele tinha uma cabeça de porco na mesa em sua frente. Eu não vi muita coisa, mas isso foi o suficiente para que eu saísse imediatamente dali. Então corri para a estrada desesperada, com medo que ele percebesse que eu havia saído da fazenda e viesse atrás, então me apressei. Por ser tarde da noite, não havia movimento na estrada, então eu percorri cerca de 6 quilômetros até a minha casa a pé. Mas o desespero era tanto que eu nem liguei para a distância. Bati na porta de casa feito louca. Minha mãe me viu pálida e perguntou o que havia acontecido. Eu não soube explicar logo de cara, mas quando me acalmei, falei tudo. Obviamente, minha mãe acreditou em mim e eu nunca mais pus os meus pés naquele lugar. Depois de uns 4 meses, conseguimos uma renda melhor e largamos a casa no sítio para morarmos na cidade. Eu fiquei com tanto medo que nem de casa eu saía. Quando morava no interior, tinha medo que o senhor Rui viesse atrás de mim, sabe? Eu peguei um certo trauma de tudo aquilo e um detalhe que eu não contei acima é que ele parecia estar se preparando para algo, sabe? Como se fosse fazer alguma coisa com aquela roupa de porco. Mas graças a Deus conseguimos nos mudar logo e também nada de ruim aconteceu. Mas imagine só, o que não teria acontecido comigo se eu não tivesse saído de lá? Bom, Leandra, esse foi o relato da minha avó. Ela me autorizou a contar. Eu ouvi e escrevi a história sentindo o tempo todo um frio na barriga, imaginando o desespero dela, sabe? Nossa, eu resumi ao máximo que pude, espero que você acredite na história dela, pois ela nunca foi de falar esses fatos de terror, digamos assim. E bom, é isso. Beijos, Lia. Amo seu conteúdo, tudo de bom pra você e sucesso. Olha, muito obrigada por ter enviado. Um grande beijo. E, gente, é óbvio que eu acredito. E você sabe uma coisa que eu fiquei, assim, muito pensativa, igual no começo, assim, a avó dela contando que não só ela, mas como outras moças iam pra essas casas de fazenda trabalhar. E sabe que uma coisa que eu fico imaginando? Em nenhum momento no relato aparece, por exemplo, a idade da avó dela. Mas acredito que a avó dela devia ser muito novinha. Coisa de 12, 13 anos, porque naquele tempo era muito comum. Eu acho que não aparece no relato. Ela era a filha mais velha, mas não aparece assim a idade concreta, mas ela devia ser muito nova, porque geralmente naquela idade, com 16, 17 anos já estava casada, então como ela morava com os pais ainda, provavelmente ela era bem novinha. E como antigamente as pessoas autorizavam os seus filhos a irem morar, tipo assim, praticamente morar no trabalho, numa casa igual essa que, gente, só vivia um homem. Tipo, é muita doideira um negócio desse. Tipo... De tudo isso, gente, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Ai, mexi na câmera. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na história. Tipo, como você deixa uma filha sua tão nova e morar assim na casa de uma pessoa. E aparentemente ele morava num lugar longe, afastado. Ele poderia ter feito muitas atrocidades com a menina. E eu acho que assim, ele tá fazendo ritual com alguma coisa envolvendo animal. Tipo, é o de menos do que ele poderia ter feito com essa menina, gente. Antigamente as coisas eram muito diferentes de hoje em dia, né? É surreal isso. E, gente, isso era muito normal nessa época, sabe? Há muitos anos atrás. Então, isso aconteceu com muita frequência. Agora, em relação ao... deixando minha indignação de lado, indo pra questão do relato, eu lembrei muito daquele livro, né? Não sei se vocês já leram. Eu lembro que eu li ele no ensino médio. Eu acho que é A Revolução dos Bichos. Que no final os porcos tomam a casa e começam a agir como ser humano. E assim, gente, provavelmente ele fazia algum tipo de ritual, sabe? Alguma coisa, né? Talvez a riqueza, as coisas que ele tinha era por causa disso. Às vezes ele fazia algum tipo de sacrifício com porcos. Eu não consigo compreender porque, assim... Se você que estiver assistindo entender um pouco mais disso, saber que às vezes é de alguma religião esse tipo de ritual, escreve nos comentários, porque eu não faço ideia, mas é óbvio que eu acredito na sua avó, tá? Até porque, gente, uma pessoa não vai sair de madrugada sem mais nem menos correndo, correr 6 quilômetros.
É muita coisa. Eu, com muito custo, consegui bater os meus 5 km na corrida e eu acho que isso foi só 2 vezes. Então, gente, 5 km é muita coisa. Então, assim, eu super acredito na sua avó e provavelmente era algum ritual mesmo que ele fazia. Eu só não consigo saber qual ritual é esse, assim, pra dar uma dica. Mas, né, alguma coisa bizarra esse homem fazia, não é possível, né? Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Eu também quero agradecer a todo mundo que tenha tirado um tempinho e tenha me escrevido e mandado os relatos. Quero agradecer também a você que tenha ficado aqui até o final. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.